Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série Termodinâmica Fácil e Descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 7, tabelas de vapor. Bom, vamos então ao assunto da aula, né? Tabela da aula 7, tabelas de vapor, a gente vai estar falando especificamente, né, de propriedades dependentes e independentes, tabelas de vapor e líquido saturado, né? O que é essa tabela? E as tabelas de vapor superaquecido. Esse assunto ele é muito importante pelo seguinte: qualquer ramo da termodinâmica, né, que você for trabalhar, seja em refrigeração, seja na parte de máquinas a vapor, nas parte de máquinas, nas turbinas a gás, motor diesel, motor Otto, né, que é os gasolina, né, e álcool e por aí vai, a gente vai encontrar tabelas desse tipo e através do uso das tabelas você consegue resolver os problemas da termodinâmica. Então, se você entender como utilizar a tabela aqui, você pode aplicar em qualquer área da termodinâmica que você de repente possa estar atuando. Bom, propriedades dependentes e dependentes. O que a gente vai? A gente vai repetir aqui o diagrama de Mollier que nós falamos na última aula. Nesse caso aqui, eu tirei, né, o que é constante, porque nesse caso não importa, né, não é o foco aqui. Mas o que tem que ficar em mente que é aqui, essa linha amarela para baixo é a área de vapor mais líquido. Então eu tenho a mistura. Acima desse valor, né, dessa linha amarela, eu tenho só vapor superaquecido. Então se eu pegar um ponto M da mistura, o que eu tenho nesse ponto? Eu vou ter várias linhas de propriedades constantes e que passam pelo ponto M, né? Da mesma forma que eu tenho também lá no ponto N, já na região de vapor superaquecido, eu vou ter várias linhas, né, de propriedades constantes que vão passar por este ponto. A princípio, qualquer dois pares de linhas que eu pegar, eu consigo determinar qual é o estado está a minha substância, exceto pelo fato da pressão e da temperatura, a temperatura não mudar durante a fase de vaporização. Então, o que a gente tem aqui? Né, se a gente for pensar nisso, eu não consigo, na fase de vapor mais líquido, determinar qual é a propriedade, qual é o estado que a substância está, em que condição que ela está, né, de propriedade, com base só nessas duas propriedades, temperatura e pressão. Posso pegar qualquer par de propriedade, menos pressão e temperatura, porque a temperatura não muda durante a fase de vaporização. E por conta disso, eu considero a temperatura e a pressão, elas são consideradas propriedades dependentes. Então, todas as propriedades que são dependentes, eu não posso utilizar como propriedades de estado. Então, aqui, no caso, o que tem que ficar em mente é isso, que eu não posso pegar a pressão e a temperatura simultaneamente para tentar determinar qual é o estado da minha substância. Quando eu falo qual é o estado, a gente tem as três fases, os três estados da matéria, que foram do começo do curso de termodinâmica. A gente tem o sólido, o líquido e o gasoso. Quando a gente fala qual é o estado, através das propriedades, a gente consegue determinar em que fase ou que estado está a minha substância. Então, por exemplo, se eu falar pressão atmosférica, temperatura menos 3 graus, o que eu tenho? Gelo. Se eu pegar água na pressão atmosférica com temperatura 20 graus, eu tenho líquido. Se eu pegar nessa mesma pressão atmosférica, temperatura de 120 graus, eu tenho vapor de água. Então é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de estado, para que a gente saiba em que situação o meu fluido está. E por que isso é importante? Lá na transferência de calor, o coeficiente de troca térmica que eu tenho de uma substância quando ela está líquida é muito maior do que quando ela é gasosa. Por isso que os sistemas refrigerados a água são muito mais eficientes que os sistemas refrigerados a ar. Então, os carros antigamente que eram refrigerados a ar, eles tinham muito mais problema de aquecimento e fundir motor, principalmente em congestionamento, do que os carros refrigerados a água. Hoje, a grande maioria
são refrigerados a água. A moto, por exemplo, de modo geral, só é refrigerada a ar, porque pela velocidade da moto eu consigo refrigerar o motor, não tem necessidade de ter um sistema auxiliar com água para poder resfriar o motor. Já no caso lá do ponto N, que é na fase de vapor superaquecido, a pressão e a temperatura, aí elas são linhas independentes e elas se cruzam. Então, nesse caso, eu posso pegar elas como... eu posso pegar a pressão e a temperatura como propriedade de estado. Eu não tenho esse problema. Onde tem que ficar a minha preocupação é só quando eu tenho mistura. Aí eu tenho que pegar outra propriedade além da pressão e temperatura. Bom, falando um pouquinho então da tabela de vapor e líquido saturado. Lá nas aulas anteriores a gente desenvolveu, a gente comentou, né, fez um desenvolvimento, que aí se você pegar um sistema a pressão constante, e eu vou, né, pegando até que eu chego no ponto C, que seria a pressão e temperatura crítica, né? E aí eu consigo montar esse gráfico na forma de sino. Esse gráfico vai acompanhar a gente, enquanto se a gente for falar de termodinâmica, a gente vai estar falando de um gráfico semelhante a esse, né, onde eu vou estar com situações onde o fluido está líquido, situações onde que o fluido está gasoso. De um modo geral, quando está sólido, a gente não fala muito aqui não. Na verdade mesmo, ela é meio tridimensional, né? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. O que eu tenho? Vamos imaginar uma transformação pressão constante, que seria essa linha que eu tenho aqui, P, que passa do ponto 2, depois 3, depois 4 e vai até P. O que eu tenho aqui? No ponto 2, eu tenho a entropia do líquido saturado, né? Lembrando que quando eu falo saturado, então líquido saturado quer dizer o quê? Que eu estou na iminência, se eu fornecer um pouquinho mais de energia, eu passo a ter a formação de vapor dentro da minha mistura. No caso também, eu vou ter o ponto 4, onde eu tenho a entropia do vapor saturado, que é o ponto onde, se eu deixar, eu só tenho vapor. Se eu deixar perder um pouquinho de energia nesse ponto, eu posso ter a formação, então, de água no meu sistema. A partir dali, eu só tenho vapor. Então, isso quer dizer os saturados. Bom, o que eu tenho? Através desse diagrama temperatura, entropia, eu consigo determinar quais são os valores de entropia na fase líquida saturado e na fase, né, no ponto de vapor saturado, que são os pontos aí 2 e 4. E qual é a variação entre o ponto 2 e o ponto 4? É o ΔS, né, o aumento da entropia, que nada mais corresponde do que o valor de entropia, a alteração do valor de entropia para que eu tenha a vaporização do meu fluido, né? Então ele está líquido, vai virar totalmente gasoso e eu vou ter esse aumento de entropia como propriedade. E como que eu determinaria então no ponto 3, um ponto de mistura, o valor da entropia em 3? Bom, em tese, se eu conseguir determinar qual é o ponto no gráfico, eu abaixo e vejo qual que é o valor correspondente na escala do gráfico. Mas e se eu não tiver? Que é justamente o que a gente não tem, a gente não consegue determinar esse ponto com precisão. Então o que eu faço? Eu tenho que a entropia do vapor é a entropia do líquido mais esse ΔS de entropia. Lembrando que a gente falou lá, quando a gente definiu a entropia, que a entropia não tem um valor absoluto. Eu estipulo qual é um valor padrão. Então, nesse caso, o estado padrão é a temperatura de 0 graus na pressão de 1 atm, praticamente pressão atmosférica. E aí, nessa situação, a entropia é zero. E a partir daí eu consigo determinar os outros valores. A mesma coisa a gente fez com a energia interna. Então, com a energia interna foi feito a mesma coisa aí. Bom, a entropia, então, em X vai ser a entropia em L, né, que eu tenho do líquido saturado, mais a variação da entropia entre líquido e vapor, vezes o X. Mas o que é o X? O X é o título. E o que é o título? O título nada mais é do que o coeficiente entre a massa de vapor dividido pela massa total. Então, se eu tenho o título da minha
da minha mistura, eu consigo determinar qual é a entropia do ponto da mistura. Com isso, facilita a nossa vida, porque eu tabelo, que é o que a gente vai fazer. A gente coloca na tabela o valor da propriedade de líquido, coloca o valor da propriedade em vapor. Muitas delas também têm o valor do ΔS, né, do delta propriedade, eu estou falando já genérico, a gente vai generalizar isso aqui. E com o título eu consigo determinar qual é o valor. E a partir dali a gente vai fazendo os cálculos que a gente precisa fazer. Então, por analogia, como eu já vinha falando, eu tenho que o delta, por exemplo, a entalpia, ΔX, o HX, vai ser o HL, mais o X vezes o ΔH, que é justamente a variação de entalpia entre o ponto que eu tenho um líquido saturado e onde eu tenho o vapor saturado. No caso, o volume específico também, aqui é tudo específico, as tabelas são todas específicas, tudo com base no quilo, né? Se eu tenho um sisteminha, é só multiplicar pela massa do sistema. Se eu tenho um sistemão, eu vou ter uma ação, é só multiplicar pelo tamanho da massa e eu tenho o valor total. No caso aqui, também a energia interna, que isso também é tabelado, vai ser o X igual ao L mais X vezes ΔU. Então, o que eu estou querendo dizer isso? Independente da propriedade, eu pego, a fórmula é a mesma. Você veja que mudou só a letra. Mudou só a letra. Então, se a entalpia, que eu uso a letra H, então com a entalpia eu usei onde era o S, eu pus H. Só isso. Então, a propriedade é isso. O que tem que ficar em mente é que a propriedade, o valor da entalpia ou da propriedade na mistura vai ser o que eu tenho como líquido, mais a variação entre líquido e vapor, vezes o título, que nada mais é que a porcentagem que eu tenho de vapor ali na minha mistura. Então, dessa forma, a gente consegue montar uma tabela. Aqui eu peguei uma tabela real, e veja que aí, né, a tabela do livro, ela é um pouquinho mais simples. Eu peguei já uma tabela mais específica, porque é o que a gente vai estar trabalhando, né? Então, eu tenho a entrada por temperatura. Então, eu começo, pego a temperatura. Em que temperatura eu vou pegar como exemplo? Sei lá, 25 graus. Então, para 25 graus, a pressão de saturação é 3,169 kPa. O volume específico, aí vai ser 0,00103 metro cúbico por quilo. Seria o inverso, né, da massa específica lá, da mecânica dos fluidos. E no vapor saturado, 43,36. Já a energia interna vai ser, nesse caso, pegando a entalpia do líquido saturado, 104,89. No caso, a entalpia, isso para 25 graus. Né? Para 25. Veja que a pressão e a temperatura estão coladinhas aqui, eu não mudo. Né? Elas não mudam. E eu tenho ali o vapor saturado, 2.547,2. E a variação que está no meio, que seria o delta, a entalpia, que é o ΔH, 2.442,3. Da mesma forma, eu posso pegar a entropia aqui e eu tenho a entropia para valor líquido, né, saturado, 0,3674. No caso, a variação é 8,1905, o que? Kilojoule por quilo Kelvin. E a entropia para o vapor, nessa condição, seria 8,5580 kJ por quilo Kelvin. Dependendo da tabela, você pode pegar, pode vir em KGF, né? Pode vir em outra propriedade inglesa. Aqui está em kJ, quilocaloria, por exemplo, que é bastante usado ainda, né? Embora o sistema internacional já faz muitos anos já que o Brasil adotou, mas até, né, tudo se converter vai tempo aí. Da mesma forma, eu tenho a entrada por pressão. Então veja que agora a primeira coluna é pressão, e aí eu peguei como exemplo 5 o quê? Kilopascal. Então nesse caso, para essa condição eu vou ter aí a temperatura de saturação 32,88. O que quer dizer essa temperatura de saturação? Que quando eu tenho uma pressão de 5 kPa,
Quando eu atingir a temperatura de 32,88 graus, eu começo a ter a vaporização. Essa vaporização é assim, se você pegar, por exemplo, uma experiência simples, uma seringa, tirar a agulha, óbvio, né? Colocar um pouquinho de água dentro, tampar a ponta e começar a puxar, você vai criar vácuo. Você vai ver que num determinado momento ela começa a vaporizar. Quanto mais você puxa, uma hora ela começa a vaporizar. Bom, seguindo aqui, neste caso, eu posso montar a mesma tabela para vapor superaquecido. Mas como a gente viu anteriormente, todas as propriedades são independentes. Então, como que fica essa tabela? Ela vai ficar, então, eu tenho uma pressão e tenho várias temperaturas. Tenho outra pressão, várias temperaturas. É o caso aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, a pressão de 0,01 megapascal. Nesse caso, a temperatura de saturação aí seria 45,81. Tem um outro caso aí da pressão de 0,05 megapascal. Nesse caso, nessa pressão, eu tenho 81,33 graus, que é a temperatura onde eu já virei todo o vapor, né? E aí eu vou tendo várias temperaturas, né? Várias temperaturas e várias unidades e vários valores, né? De massa específica, de volume específico, de energia interna, de entalpia e de entropia. Qual é a diferença desse caso para o anterior? É que aqui, antes eu tinha pressão e temperatura coladinho, porque elas são dependentes. Aqui, como elas são independentes, eu tenho para cada pressão, eu tenho conjuntos diferentes de valores para as propriedades. É isso que a gente tem de diferente aqui nas duas tabelas. Por isso que a gente falou de propriedades dependentes e propriedades independentes. Bom, pessoal, a gente chegou então ao final dessa aula. Nós utilizamos aí o livro de termodinâmica do Gilberto Ieno e do Luiz Negro. Na próxima aula a gente vai estar fazendo exercício para aplicar o que a gente acabou de falar aqui. Se você gostar do vídeo de novo, né, compartilha, dá um joinha. Obrigado a todos que estão acompanhando a nossa loja. Se você não conhece, entra lá, magazinevocê.com.br/Magazine Engenharia e Companhia. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.